Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos, o programa da Vivax TV, aonde você aprende o que precisa fazer para aprimorar laços familiares. É claro que a gente também ri, a gente chora, a gente se emociona e a gente se inspira em histórias de pessoas convidadas que trazem muito a acrescentar para a nossa vida e nos inspirar. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um papel entre família e escola. E se a gente estiver fazendo tudo errado? Vamos repensar no papel, além do papel da família e da escola, sobre como podemos nos ajudar para lidar com comportamentos desafiadores, especialmente na primeira infância. Então está começando o nosso programa Pais e Filhos. Fica com a gente para não perder nada desse programa. No programa de hoje, então, vamos falar sobre e se a gente estiver fazendo tudo errado, a gente como escola, a gente como família. E para falar sobre esse tema tão importante, eu estou aqui com a Luciana Churchill. Falei certo seu sobrenome? Certíssimo, Vivi. Ela é diretora da Escola Dimensão e ela traz um olhar, através de uma formação da Escola da Educação Positiva, que prioriza parentalidade positiva. A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas até pensando nesse tema do nosso programa, Lu, queria começar realmente assim com essa pergunta, né? E se a gente estiver fazendo tudo errado? Eu já passei por essa pergunta várias vezes durante a criação das minhas filhas. E no seu papel na escola, vocês já tiveram algum momento que vocês pensaram sobre isso? Sim, Vivi. Eu tive como mãe e na escola como gestora. E eu diria que tem um momento muito específico que eu vivi isso, que foi assim que nós retornamos da pandemia. Nós passamos a ter crianças com comportamento muito desafiador. E veja, quando eu falo desafiador, a gente entende que não é a criança que é desafiadora, é que o comportamento dela desafia aos adultos. Então a gente se deparou com uma situação em que nós não estávamos conseguindo lidar com aquelas situações, afinal, nenhuma faculdade de pedagogia ensina como lidar, como acolher a criança, como lidar com os comportamentos desafiadores. Mas então, dá um exemplo pra gente, só pra gente entender o que eram esses comportamentos que essa escola, você tá na direção já há bastante tempo. Há 25 anos. Vivi. 25 anos. 25 anos. E aí, de repente, tudo mudou, as crianças voltaram de que maneira? De repente, tudo mudou. Bom, a gente entende que a agressividade vai acontecer hora ou outra, quando a criança puxa o brinquedo, parece uma mordida, mas acontecer todos os dias de crianças. Isso já acontecia. Isso já acontecia numa situação ocasional ou esporádica. Agora, acontecer todos os dias, uma criança ser agressiva todos os dias, querer bater em outra criança, querer bater num adulto, né, querer quebrar algumas coisas da escola. Então, isso começou a nos preocupar. E quando veio essa preocupação, e só veio por quê? Porque os adultos também não sabiam lidar com isso. Foi quando a gente se debruçou nos estudos sobre parentalidade. Né? Aí que começou. Para poder fazer formações com a nossa equipe também. E para tornar isso mais robusto até, a gente também contratou a Gabriela Galvão, que é psicóloga e educadora parental, que você conhece, que ela trabalha com a nossa equipe. Não só intensificando a parentalidade positiva na escola, mas também fazendo um projeto de saúde mental com os colaboradores da escola. Entendi. Então, mas aí nesse momento, esse pensamento, será que a gente está fazendo tudo errado? É porque era por causa dos comportamentos ou por essa sensação de, não sei o que fazer agora com essas crianças? Por essa sensação de não saber o que fazer, de como lidar. E agora, como eu acolho? Eu busco essa família, não busco? Eu tento resolver só na escola? Porque a equipe também se desestabilizou. Elas também não sabiam lidar com esses comportamentos desafiadores das crianças. E aí é uma dúvida mesmo, dá para resolver só na escola? A gente faz o que a gente pode, Vivi, mas não. A gente precisa da ajuda das famílias.
E aí, não se trata da escola criticar a criança, não é essa a ideia. O posicionamento da escola é em ajudar a criança, a nossa preocupação é com o bem-estar da criança. Mas para isso, eu preciso da ajuda da família. Eu preciso entender como é que essa criança está em casa, como é a dinâmica dessa casa, para que juntos a gente consiga caminhos mais assertivos. E aí, então a gente precisa mesmo construir essa ponte, né, entre família e escola. Sim. Às vezes, o que acontece, né? Eu como uma pessoa que atende mães, atende famílias, o que eu vejo? Que às vezes esses comportamentos, eles acontecem nos dois ambientes, na escola Sim. e em casa. Mas às vezes acontece só na escola e às vezes acontece só em casa. Uhum. E muitas vezes não é necessariamente por causa daquele ambiente. Uhum. É porque ali, de alguma maneira, a criança encontrou espaço para expressar de uma maneira disfuncional, mas para expressar essa emoção que ela está sentindo, que é a raiva. A agressividade, ela vem da raiva. Sim. E talvez na escola ela encontre um ambiente seguro para isso. Só que como ela não tem, né, condições neurológicas de lidar com essa tempestade emocional, ela acaba indo para a agressividade, né? Para um choro que não cessa, para um isolamento. E aí, quando acende a luz vermelha ou amarela, que a gente entende que essa criança está precisando de ajuda. E aí eu preciso chamar os pais. Eu preciso, mas antes de chamar os pais, eu preciso ter uma equipe muito conectada com essa criança. Eu preciso de profissionais que entendam de desenvolvimento humano, que entendam sobre a primeira infância, que entendam que todo comportamento por trás tem uma comunicação, né? O que a gente entende? Quando a criança está bem, na escola, como é que ela comunica que ela está bem, Vivi? Ela comunica brincando, interagindo, abraçando, beijando. Agora, quando a criança não está bem, ela comunica isso através do sofrimento, do choro, da agressividade, do isolamento. E aí que o profissional da escola tem que estar com um olhar muito atento e curioso, que é o que eu sempre digo lá na escola. Eu vejo de um jeito bem prático, assim, às vezes eu tô na dúvida se as minhas filhas estão bem ou não, e eu sei de um jeito muito rápido. Quando a gente tá andando, elas andam saltitando, assim. Até hoje, a mais velha tem 8 anos. Isso comunica que elas estão bem. Sim. Pois é. Porque até o caminhar vira ali para ela um momento lúdico de brincadeira. É isso mesmo. E às vezes eu vejo as crianças outras indo se arrastando para a escola. Exatamente. Claro, tem sono, tem outras questões também, né? Não vou dizer necessariamente que não tá bem porque não tá saltitando. É verdade. Mas são pequenas sutilezas que a gente pode observar, né? E para isso precisa ter conexão com a criança, né? Sim, então, e sobre isso que você falou, aí me traz uma preocupação, porque a gente sabe que até hoje, infelizmente, muitas faculdades de pedagogia, no caso, elas não preparam o profissional para entender sobre emoções e saber acolher uma criança e não responsabilizá-la pelo comportamento desafiador. Exato. Não achar que é a criança que me irrita, né? Sou eu que tenho que aprender a lidar com as minhas emoções para ajudar aquele ser humano vulnerável em desenvolvimento. Sim. E como é que você lida com esse desafio, Luciana, assim, de essa dificuldade que eu imagino que tenha de encontrar profissionais alinhados com tudo que vocês já estudaram nesse processo, nesses anos? Primeiro, a escola tem que ter muitas formações, tem que ter um processo de formação continuado. A equipe tem que acreditar nisso, porque se eu não tiver uma equipe que acredite que eu preciso estar bem, eu adulta preciso estar bem para ajudar a criança e não o contrário, as pessoas muitas vezes acreditam que é o contrário, a criança precisa estar bem para que eu fique bem. E não. É o que você falou, exatamente. Eu não posso culpabilizar essa criança pelo comportamento dela. Eu preciso me conectar e entender o que aquele comportamento está querendo me dizer. E aí, para isso, a gente volta com a ajuda da família. Né? Sim. Eu preciso entender o que está acontecendo em casa também para que a gente consiga construir uma ponte para um relacionamento saudável. E aí, nessa ponte, eu vou falar do lugar de mãe, né? Se eu recebo ali uma mensagem, uma ligação da escola, olha, a gente precisa marcar uma reunião para falar sobre a sua filha aqui. Aquilo ali já me gela até o dedinho do pé. Posso imaginar. Então, assim, imagino que isso aconteça com muitas famílias, né? A escola tá me chamando, e agora? O que aconteceu? E a gente, como mãe, já é muito
criticada e por nós mesmas, né? A gente está sempre se cobrando e eu acho que talvez venha logo para esse lugar aonde que eu errei, o que que eu falhei. Como é que você trabalha essa questão de precisar chamar uma família, mas para que essa família entenda que não, a gente está junto para olhar porque essa criança está precisando. Sim, isso começa na escola. Eu preciso ter profissionais que não rotulem e não culpabilizem nem a criança, nem a família. E a escola, ela tem que ter um posicionamento de parceira da família. Essa é a nossa preocupação. Para que a família se sinta à vontade de vir à escola, não com a ideia de que vai ser criticada, mas que ela vai ser ajudada. E no final das contas, a escola ajuda a família e a família ajuda muito a escola. Quando a família nos traz informações do que realmente está acontecendo dentro de casa, a gente consegue ajudar essa criança com um grau muito satisfatório. E eu acredito que na escola vocês trabalham muito com a lei da parentalidade positiva, né, que é uma lei recente no nosso país, porque acho que da mesma forma como vocês enxergaram ali na pandemia, essas crianças estão agressivas, a gente tem que entender o que está acontecendo. Outras pessoas ligadas até à aprovação dessa lei também perceberam que existe algo que pode ser feito dentro de casa para ajudar na saúde emocional dessas crianças, no desenvolvimento. E, claro, tem muitos, inúmeros estudos sobre saúde emocional e a forma como criamos os nossos filhos. Sim. Enfim, temos a lei. O que é essa lei? E a gente fala muito sobre a lei. Eu tento resumir a lei em poucas palavras para que fique fácil de entender. Então, a lei da parentalidade positiva fala sobre, primeiro, que a criança tem o direito ao brincar, porque é brincando que a criança se desenvolve de uma maneira saudável. E segundo, para construir limites para as crianças, com as crianças, na verdade, é necessário que haja uma comunicação não violenta. É necessário que haja respeito e gentileza. Como a gente diz sempre na escola, né? Na escola a gente entende que a criança merece o mesmo respeito e valor que um adulto, que a única diferença entre nós é o tamanho. Então, basicamente é isso que a lei da parentalidade positiva fala. E aí a nossa escola tem um projeto socioemocional bem forte. Existe um dia da semana em que todas as turmas trabalham, mas não tem como separar esse projeto. Esse projeto está envolvido em todas as ações diárias da escola. Qualquer coisa que aconteça entre uma criança e outra, uma bateu na outra porque puxou o brinquedo, uma está mais triste, eu preciso usar esse projeto, eu preciso fazer com que essa criança entenda como ela pode lidar com essas tempestades emocionais que todos nós passamos, né, Vivi? Sim. E eu até perguntei porque, assim, eu acredito que não é muito conhecido entre as pessoas e existe muita resistência porque muitas famílias mexem com o sistema de crenças internas, né? Então, assim, como é que alguém agora vai dizer como é que eu tenho que educar o meu filho? Imagino que, assim, não sei se chega na escola para você, mas conheço inúmeras famílias que têm essa resistência. E é de um lugar, assim, que desafia, eu não sei se, acho que são vários motivos, né, Lu, mas é porque vai mexer muito com as nossas crianças internas, né, porque aí eu vou ter que questionar a maneira como os meus pais me criaram. Exato. Isso eu vejo muito na escola, né, os pais têm duas perguntas mais comuns na escola, dos pais. Como é que eu posso educar o meu filho sem ser autoritário? Essa é uma das perguntas. E a segunda é, eu consigo mesmo construir limites com gentileza e respeito sem ser permissivo? E isso vai ao encontro do que você falou. E o que você responde para eles? Porque isso vai ao encontro do que você falou, por quê? Porque eles não querem educar os seus filhos como foram educados, ou seja, com autoritarismo, com violência, mas quando chega o momento de educar um filho, eles também não sabem o que fazer porque não aprenderam, Vivi, né? E aí é quando a gente tenta mostrar aos pais como a gente faz, que sim, que é possível construir limites com gentileza e com respeito. Mas tem um passo a passo, não é uma receita, porque não se trata de receita, mas tem um caminho aí a ser caminhado, né? Eu preciso mostrar para a criança que toda emoção que ela sente é válida. A gente aprendeu que algumas emoções eram feias de serem sentidas, né? Raiva, inveja, tristeza, frustração. A partir do momento que eu entendo
que a criança, eu valido o que a criança está sentindo, e validar o que a criança está sentindo, Vivi, a gente sabe que não é validar o comportamento dela. Eu posso não concordar com o que ela fez, se ela machucou um amigo, por exemplo. Mas eu posso dizer a ela que eu entendo que ela esteja com raiva, porque eu também ficaria se alguém puxasse o celular da minha mão, assim como puxou o brinquedo dela, né? Então é acolher o que a criança sente, e depois, quando a criança estiver calma, é construir o limite. É falar para ela, olha, tá tudo bem você sentir raiva, só que da próxima vez que um amiguinho puxar o brinquedo da sua mão, ao invés de você empurrá-lo, ao invés de você batê-lo, você procura pela professora, pela auxiliar de classe, ou você mesmo diz, olha, eu não quero que você faça isso comigo. Você está sendo desrespeitoso comigo. Claro que é fácil falar desse jeito que eu estou falando, mas aos poucos a criança vai construindo autonomia emocional, Vivi. Sim, né? A autonomia, claro, vai ser um processo longo por desenvolvimento cerebral mesmo. Sim. Mas a criança copia muitos exemplos, né? Uhum. Então, assim, não aconteceu na escola, esse é um ambiente perfeito para acontecer isso. Porque às vezes não aconteceu com aquela criança, mas ela tá vendo você ensinar, você, a pedagoga, a professora, ensinar para outro. E ela tá lá com os olhinhos atentos, observando. Ah, então quando for comigo eu vou fazer assim também. Sim. Então, na repetição, uma hora começa a acontecer. O problema é quando a gente ensina isso na escola, por exemplo, aí chega em casa e os pais tiram as coisas da mão dela. Não, mas a professora me falou que eu tinha que falar que não pode pegar da minha mão e estabelecer o meu limite, mas em casa ninguém respeita o meu limite. Uhum. Isso é contraditório para a criança. Como que ela vai aprender limite se não respeitam os limites dela? Sim, não tenha dúvida. E muitas crianças trazem isso para a escola, que em casa acontece de uma maneira diferente, né? E aí que a escola também pode entrar com muitas ações, Vivi. Fazer reuniões coletivas, palestras sobre parentalidade, a importância da proximidade, né, dos pais com a escola. A gente sempre fala, isso é imprescindível, porque é um ambiente em que você pode ter trocas com outros pais, que você pode ouvir uma profissional da área, que a gente sempre tem uma psicóloga fazendo a mediação, né, dessas reuniões, e é ali que a gente vai poder construir conhecimento, né? E caso os pais não consigam, os próprios pais buscarem conhecimento, né? Hoje a gente tem tantos recursos falando sobre parentalidade, sobre autoconhecimento, né? Porque uma coisa é fato, eu só vou conseguir educar o meu filho de uma maneira assertiva se eu fizer a autoeducação. Não tem outro caminho, Vivi. Porque acho que teve até um momento que você comentou assim, porque esses pais não aprenderam. Aí eu só fiquei pensando, esses e a gente? E a gente? Que a gente nós estamos juntas, a gente situação. não aprendeu, por exemplo, a gente está indo buscar informação, estudando, tentando e errando, porque a gente nunca vai conseguir acertar sempre. Sim. Nós somos humanos, vamos perder a paciência e vamos nos redimir dos nossos erros, mas nessa intenção de que, sim, eu quero fazer diferente, mas eu começo a fazer diferente e eu caio na permissividade. E aí agora, assim, muitas vezes as pessoas estão perdidas e confundindo os conceitos, confundindo essa parentalidade positiva com, então agora a criança pode fazer o que ela quiser. E não, ela está em formação, a gente vai precisar guiar essa criança. Verdade. E para isso, acho que é importante que a gente tenha claro o que é necessidade e o que é desejo da criança. Quando eu entendo o que é necessidade, e necessidade entram necessidades físicas, né, e emocionais, se alimentar, a higiene, sono, é uma necessidade da criança. Eu gostando ou não, eu preciso atender às necessidades. E a outra coisa é o desejo. Eu sempre uso alguns exemplos, né, na escola. Se eu tenho um filho que entra à 1h na escola, ele gosta de assistir TV, mas tem uma regra para a nossa organização, que às 11 ele precisa parar de assistir TV para dar tempo de tomar banho, de almoçar, para ir para a escola e chegar a tempo. Se ele chorar porque ele quer ficar mais na TV, e para mim, se for inegociável, ele tem que ir para a escola, ele tem que almoçar, ele tem que tomar banho. Então eu sinto muito, meu filho, você vai ficar triste, vai ficar com raiva, tá tudo bem ficar com raiva, mas a gente tem que parar agora. Agora, eu serei permissiva se eu falar, tudo bem, fica aí. Ele vai perder a aula e eu vou ser negligente também, né? Que é um outro tipo de violência.
Então eu entendo que é difícil, é uma linha muito tênue. É difícil saber, né? É difícil Se você saber. sendo autoritária, não, agora não dá mais, agora precisa ir pro banho. Por isso eu falo, é sempre importante saber a diferença entre necessidade e desejo. Nem sempre vai dar para atender os desejos da nossa criança, dos nossos filhos, nem os nossos, Sim. né? Mas as necessidades são importantes serem atendidas. Importantes não, são necessárias, né? E o que eu vejo às vezes assim, até nessa questão, né, chega um ponto que eu falo, gente, agora deu, agora a gente precisa ir dormir, a gente precisa ir pro banho, a gente precisa se trocar porque tá na hora de sair para ir pra escola. Uhum. E às vezes, não só eu, né, algumas mães que eu atendo, assim, a gente sempre tem essa preocupação de, será que eu não tô sendo autoritária aqui nesse momento, que eu tô mandando meu filho tomar banho, mandando meu filho fazer, mandando. E o que eu vejo de grande diferença nesse aspecto para a educação tradicional. Uhum. Quando eu entro nessa postura, gente, não dá mais, tem que ser agora, elas reclamam. E elas têm todo o direito de reclamar. Claro! Elas têm todo o direito de não gostar. Assim isso. como a gente também não vai gostar se tiver que parar de assistir uma série que a gente gosta tanto para ter que ir trabalhar, para ter algum compromisso, a gente também não vai gostar. E tá tudo certo não gostar. Elas reclamam, elas ficam bravas, às vezes elas choram e pode expressar o que for, tá tudo bem, tudo é bem-vindo. Eu sei que é desafiador, desafiador não, nem uso essa palavra com elas, né? Uhum. Eu sei que é chato, gente, vocês querem ficar aqui brincando, Exatamente. Só que agora não dá mais. Então, nesse olhar, né, eu não tô sendo permissiva, eu estou ali exercendo o meu papel responsável de mãe, vamos dizer assim, porém eu dou espaço para o sentir. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que essa é a grande diferença do que é essa parentalidade positiva. E é bom ficar claro, né? Que não é uma questão da gente deixar tudo. Não, mas ela não quer ir agora tomar banho. Assim, tudo bem, o banho dá para ser mais tarde, a gente precisa aprender a ser flexível no que dá. E cada família... É que o banho é uma questão para muita gente. Por isso que eu trago muito esse Mas aí cada família determina, né? O que é negociável e inegociável. Sim. Mas esse espaço da fala para elas, para as crianças, é muito importante. Né? Se elas têm espaço para fala, elas certamente aprenderão a ser escutas também de outras pessoas. E a escola também tem que promover isso. Eu tenho que ter profissionais que permitam que a criança fale, que a criança se sinta segura para falar o que ela pensa ou o que ela sente, sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, porque ela tem o direito de sentir o que quer que seja, né? Então treinamento para todo mundo. Para todo mundo. E eu queria até continuar essa conversa, porque tem coisas ainda que a gente pode fazer para melhorar essa aproximação escola-família, que a gente vai falar aqui. E para você que está assistindo a gente em casa ou pelo YouTube, deixa o seu comentário aqui sobre o que você está achando do programa, manda sugestões de temas para a gente também, e você pode escanear um QR Code que está aparecendo aqui na tela, só para falar para a gente de onde você é. A gente quer saber de onde você está assistindo o programa Pais e Filhos na Vivax, para que a gente possa continuar construindo um programa que ajude de verdade a sua família, a sua criança, e para que a gente tenha relacionamentos mais positivos. A gente vai fazer uma pausa para um breve cafezinho e já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos. Hoje estou aqui com a Luciana Churchill. A gente está falando sobre desafios entre formar ponte, escola, família, para que a gente possa ajudar as nossas crianças nos desafios de comportamento. E antes da gente continuar a falar sobre o tema de hoje, a gente tem um quadro novo no nosso programa, que é o quadro O que eu gostaria de ter escutado. E aí, Luciana, nesse quadro a gente vai contar um pouquinho alguma história da nossa vida, pode ser como mãe, ou pode ser como diretora da escola, algum momento, algum desafio que você passou, que o que você mais gostaria naquele momento é de ter escutado uma voz, alguma coisa que te dissesse, algo que te trouxesse essa compaixão para você mesma. Porque muitas vezes a gente passa por desafios tão sozinhas, né? E se tivesse alguém ali para fazer esse momento de ajudar a gente a se regular, a voltar para a nossa calma, para o nosso equilíbrio, seria maravilhoso. E eu fiquei hoje pensando, quando eu vim para o programa, qual história eu vou contar, porque tem milhares, né? Eu me lembrei
de quando a minha filha mais velha era bebezinha, ela tinha por volta, sei lá, dos 5, 6 meses. E ela acordou uma vez às 4 da manhã e não queria dormir por nada. Acho que era por volta desse horário. E já tinha acordado outras vezes para mamar, eu já não tinha dormido nada. Eu lembro que eu levei ela para a sala e aí ela queria brincar e eu não queria brincar, eu queria dormir. E eu no desespero, eu pegava ela e falei, não filha, vamos dormir que tá de noite, tá de noite. Eu mostrava para ela a janela lá fora. E eu comecei a andar com ela na sala, assim, né? Andar. Acho que se eu tivesse com um reloginho marcando, teria andado uns 5 quilômetros ali na sala da minha casa. Pra ver se no balancinho ela entrava no sono e dormia. E eu lembro que eu andava e começava a chorar. Essa menina não vai dormir, eu não vou dormir nunca. E quando? Aí começaram a atravessar um monte de pensamento, né? Quando que essa menina vai dormir? Quando que eu vou voltar a poder dormir? E eu acho que naquela hora, assim, nesse meu desespero, o que eu mais queria era controlar o sono dela. E o que eu queria ter escutado naquele momento? Ah, como mãe, você não vai controlar. Você não precisa controlar tudo. E talvez esse acolhimento, assim, né? De você não tá sozinho, isso vai melhorar. Hoje eu olho e falo, né? Que bom. Às vezes elas acordam, mas não tem nada parecido com o que é ter um bebê em casa. E você? Você falou da maternidade, né? E eu também vou falar da maternidade. Já falamos bastante da escola. Eu lembro que quando o meu filho era pequeno, eu, por intuição, não por conhecimento, eu não batia nele, porque eu acreditava que isso não era a solução. Mas eu entendia que dar um gelo nele era a forma mais assertiva de educá-lo. Eu entendia que ele tinha que entender quem mandava ali na casa. E eu dava esse gelo. Na verdade, é um desprezo, né? E eu lembro que ele corria para mim e eu falava, não, eu não quero falar com você porque eu tô brava com o que você fez. Sequer eu entendia que aquilo era violência, né? Porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Então, o que eu gostaria de ter ouvido, Vivi, naquela ocasião, era alguém também que me dissesse, Luciana, eu tô vendo que tá difícil para você fazer a gestão de uma escola, cuidar de uma casa, cuidar de um filho tão pequeno, ficar tão pouco tempo com ele, né? Mas tá tudo bem, eu tô aqui com você. Então, eu não ouvi, mas gostaria também de ter ouvido. E eu até me emociono, assim, porque acho que as nossas histórias de mãe são muito parecidas, né? Eu já fiz isso com a minha filha também. Já ignorei birra por não saber como lidar. E quando eu penso sobre isso, né? Traz, sim, uma dor, que é uma culpa que eu vou tentando transformar em compaixão. Naquela época eu não sabia, eu fiz o que eu podia de melhor naquele momento. Com os recursos que a gente tinha, né? Exato. E queria ouvir mais, Vivi. Queria ouvir alguém que me falasse assim, busque autoconhecimento. Além de ser um excelente autocuidado, vai te ajudar a entender melhor essa relação e a construir de uma maneira mais saudável, né? Busque parentalidade positiva. Exatamente. Porque acho que até quando eu comecei a estudar, eu escutava pessoas falando isso, não, precisa de autoconhecimento. Mas o que é autoconhecimento? Eu já me conheço. Não tinha nem noção, né? O que é? Enfim, vamos então, dito isso, né? Enxuga as lágrimas, vamos para o nosso momento, perguntas da nossa audiência, dos nossos telespectadores que estão assistindo a gente. Você pode mandar também o seu desafio com o seu filho, a sua dúvida, em qualquer um dos canais da Vivax TV, inclusive no nosso QR Code aqui. Tá bom? Escreve aqui, conta de onde você é e manda sua dúvida, assim como a Tatiane Rios de Campinas fez. Ela perguntou assim, sou mãe de uma menina de 4 anos e tenho muita dificuldade em lidar com as birras. Já tentei conversar, já tentei ser firme, mas nada parece funcionar. Como saber se estou sendo uma mãe positiva ou permissiva demais? A gente compreende bem. Tatiane, né? A Tatiane. Aí eu volto para aquele assunto que a gente falou. Primeiro eu preciso entender como é que está a minha conexão com o meu filho, né? Eu estou conseguindo entender o que é necessidade, o que é desejo? Porque se a gente não conseguir diferenciar uma coisa da outra, Vivi, aí eu entendo que talvez a gente parta para a permissividade. A partir do momento que eu entendo o que é necessidade e o que é desejo do meu filho, eu consigo
elencar para ele de um jeito que ele entende, de acordo com a idade, que a idade permita, né? O que é negociável e o que é inegociável dentro da minha casa, dentro da nossa família, né? Outro dia a gente citou um exemplo: se eu moro num local em que neva e está nevando, e meu filho resolve que quer sair de casa de bermuda e camiseta. É uma situação que entra necessidade e desejo. Qual é a necessidade? Eu não posso deixar ele sair assim, porque senão ele vai adoecer. Mas ele quer sair, então é um desejo dele. Então, quando eu entendo que, Léo, olha, tá tudo bem, eu entendo que você queira sair de bermuda e camiseta, mas eu não vou deixar, tá nevando. Isso é responsabilidade minha, né, como adulta. E claro que se eu deixar ele sair na neve com bermuda e camiseta, eu estarei sendo permissiva. Entende, Vi? Quando fica claro pra gente, pro adulto cuidador, o que é necessidade, o que é desejo, a gente consegue ir menos para essa dúvida do que é permissividade. Sim. Não sei se me fiz entender. Acho que sim. Sim, né, nessa questão de qual caminho eu estou seguindo. Mas acho que tem um ponto aqui legal da gente relembrar, que crianças fazem birras e isso é normal. Fato. Cuidar um pouco da nossa expectativa também, porque a birra ela é só uma explosão emocional, a criança não sabe lidar com a frustração, ela não tem recursos para se acalmar, se autorregular, ainda mais nessa idade, com 4 anos. Exato. Então isso é normal. Como que a gente vai lidar com a birra? Isso é legal, o que você falou, né? Até da conversa, aí a gente tem que saber a hora de falar, Exato. que não é na hora da birra, a gente vai Não conversar quando a criança está calma. Como dizem, não é quando alguém está se afogando que a gente ensina esse alguém a nadar, né? Então, primeiro espera passar. Exato. Você tinha falado sobre A dificuldade de lidar com a birra, Com a né? birra. E depois ela perguntou da... Sim, e a criança, sim, vai fazer birra mesmo. Como você mesma disse, ela não tem recurso emocional, né, para agir como um adulto. E às vezes nem o adulto tem, não é verdade? Então, o que vai diferenciar isso está acontecendo toda hora, todo instante? Será que não tem aí um pedido deslocado, né? Será que a criança não está chorando porque talvez eu esteja menos paciente? Ou talvez porque eu esteja menos tempo com essa criança? Ou talvez porque eu não esteja conseguindo me conectar com essa criança, né? Sim. Então a gente volta a dizer que é mais uma autoeducação, né? Então a gente precisa se perceber nesse processo da educação. Sim. Para conseguir ajudar mais a criança, né? Sim, acho que uma das primeiras frases que você falou lá no começo, né? Para entender o que ela está querendo comunicar com esse comportamento. Porque apesar de ser normal, algo a deixou frustrada. E ela não se sentiu acolhida ou validada. Sim. E na maioria das vezes a criança, dependendo da idade, ela não vai conseguir nomear o que ela está sentindo, né? O que está por trás daquele comportamento. Sim. E aí cabe ao adulto ajudá-la, né? A caminhar por isso, nomear e fazer com que ela cada vez mais vá entendendo a lidar com essas adversidades. E acho que cada vez mais o que eu tenho falado para as mães, que é muito difícil para a gente, é que numa crise de birra, por mais difícil que seja, a gente sustentar o desconforto de deixar a criança chorar. Isso mesmo. Porque o corpo dela tá pedindo isso, essa autorregulação de pôr pra fora e tá precisando chorar. Ai, mas ele já tá chorando 30 minutos. Tá, deixar chorar não é deixar chorando. Isso. E como o choro desregula o adulto. O choro da criança desregula o adulto, né? Sim. E vem muito de uma infância em que a gente não podia chorar. Em que a gente muitas vezes ouvia, para de frescura. Isso é coisa isso é fraqueza. Para de mimimi, né? Então tudo isso vai construindo uma pessoa que não consegue chorar e quando adulto, cuidando de uma criança, tem mais resistência para lidar com esse choro, né? Exato. Basta você ver, você está num restaurante, em algum lugar assim, que uma criança começa a chorar. As pessoas começam a olhar, parece que fica um clima tenso no ambiente. Sim. Esses adultos estão se desregulando. O choro da criança. É. Ninguém percebe, porque não tem autoconhecimento. É isso mesmo. Vai, vamos para a próxima. A escola do meu filho sempre me chama para falar do comportamento dele, mas eu me sinto culpado, como se a responsabilidade fosse toda minha. Como a escola pode ajudar sem apontar erros? Essa pergunta veio do Marcelo Andrade, de Salvador, da Bahia, e é bem o que a gente estava falando sobre a escola chamar, né? E esse papel do pai achar, nossa, o que eu fiz de errado? Eu acho que a escola tem que ter um posicionamento de parceira das famílias,
Então isso vai depender muito da comunicação da escola. Como é que eu comunico esse comportamento da criança? É uma comunicação, como às vezes a gente vê em algumas agendas escolares, né? O seu filho não se comportou, fez isso. Fale com ele em casa também. Não é dessa maneira que eu vou mostrar para a família que eu sou parceira dela, né? Eu posso demonstrar qual foi o comportamento da criança, informar, aliás, através da agenda, mas eu posso fazer uma pergunta. Em casa, está acontecendo também? Como vocês fazem quando acontece isso? Porque aí, com certeza, trazendo essa ajuda da família, a gente vai conseguir ajudar essa criança. E mesmo quando a escola chama para uma reunião presencial, online, com a família ou uma reunião coletiva, é importante deixar claro o quanto a escola também precisa dos pais para ajudar essa criança. Então, é uma via de mão dupla, Vivi. A escola precisa dos pais para ajudar as crianças e as famílias também precisam da escola para entender como a escola faz, como a escola lida com essas questões de comportamentos desafiadores, porque aí um vai ajudar o outro. E todos vão ajudar a criança. É bem a comunicação não violenta, né? Ao invés de eu falar acusando, é o seu filho que está fazendo isso. Eu preciso da sua ajuda. Eu trago para esse discurso, né? Eu preciso da sua ajuda para a gente lidar com esse comportamento aqui. A ideia é não ir num tom acusatório. Mas é difícil numa agenda, né? O ideal seria, que a gente, na correria, é tão difícil ter tempo, mas numa conversa. E não numa mensagem de texto, que é o que aparece ali na agenda, que pode muitas vezes ser mal interpretado. Sim. Se acontecer um comportamento esporádico, a gente resolve na escola. Se aconteceu ocasionalmente, a gente informa na agenda. Se está acontecendo frequentemente, a gente convida a família para uma conversa. Tá. Vamos para a próxima. Essa aqui é da Simone Carvalho, de Joinville, Santa Catarina. Li sobre a lei da parentalidade positiva, mas fiquei com dúvida. Essa lei vale só para escolas públicas ou também para as privadas? Essa é uma lei que vale para todas as escolas. E, na verdade, vale para todas as crianças e adolescentes que não estejam também na escola. Sim. Né? É uma lei que foi criada, como a gente mencionou anteriormente, é uma lei que foi criada para falar sobre o direito da criança ao brincar, que é brincando que a criança vai construir relações saudáveis, vai se desenvolver, e também para falar sobre a construção de limites através de uma comunicação não violenta, através do respeito e da gentileza, porque é possível, Vivi, você construir limites com gentileza e com respeito. Muitas vezes a gente aprendeu que a construção de limites era feito com grito, com castigo, né? E a gente tem que quebrar essa ideia, porque a gente vai construir, a gente consegue construir sim esses limites de outra maneira. A criança entende. Se pela lei da parentalidade positiva, brincar é um direito da criança, a escola que impede a criança de brincar, quando ela diz que ela não pode ter um intervalo, o recreio, por conta de um comportamento inadequado, ela não está indo contra essa lei? Completamente. E veja, independente de ter essa lei, isso é um castigo, né? Isso é uma violência. Isso não pode acontecer nas escolas. Você pode conversar com a criança, você pode advertir a criança, claro. Você pode ajudar a criança a entender o que ela fez. Você pode ajudar a criança a buscar recursos para não errar novamente. E a gente vai errar, para isso tem que ter um adulto responsável para ajudar essa criança, mas castigá-la tirando o recreio, isso não pode. Isso é violência. Muito bem. Dito isso por uma diretora de escola, eu espero que a gente se conscientize, né, cada vez mais para poder conscientizar outras pessoas, trazer informação, porque é muito difícil, assim, quando a gente tira, por exemplo, os castigos da vida da criança, a gente fica pensando, e agora, o que sobra? Como é que eu vou educar se eu não der castigos? E existem maneiras, existem outros caminhos que a gente não conhece porque muitos de nós não tivemos essa experiência. Porém, é possível a gente aprender, ir fazendo diferente e ir percebendo resultados no comportamento das crianças. Porque a criança que se sente bem, ela se comporta bem. Ela não vai ter motivo para
atacar o outro, machucar o outro. Às vezes ela vai fazer por uma impulsividade, por um cérebro imaturo, mas não com essa intenção, essa manipulação, essa maldade que a gente acha que as crianças têm, e que a criança que está bem, que se sente amada, protegida, não tem. Exatamente. Na escola a gente costuma sempre falar com a equipe, né? Meninas, olha, se a gente tiver alguma pontuação para fazer para vocês, que precisa ser vista, melhorada, vocês gostariam que nós fizéssemos na frente de todos? Constrangendo, né? Ou sendo violenta com as palavras? Não. Então, por que com a criança a gente tem que fazer dessa forma? É a mesma coisa. Aí volta naquela frase que eu falei no início. A gente tem que entender que a criança merece o mesmo respeito e valor. Então, se eu não quero constranger o adulto, se o adulto que trabalha comigo na escola não gosta de ser constrangido, e tá certo, não tem que gostar mesmo, por que a criança vai gostar? Então, se eu partir desse princípio, a gente consegue fazer uma escola diferente, né? E consegue melhorar também as relações dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E que linda a história da Escola Dimensão, a história de como vocês vieram construindo isso, né? Por isso que eu quis até que você viesse aqui contar pra gente um pouquinho das dificuldades e de todo esse movimento para inspirar pessoas, porque nós precisamos de mais escolas assim. Nossas crianças precisam, porque o mundo precisa de seres humanos que tenham mais respeito uns pelos outros, que consigam se tratar sem violência. Tudo é violência hoje, gente. A gente sai no carro ali, começa um xingar o outro, daqui a pouco tá um querendo matar o outro. Que mundo é esse doente que a gente vive? Acho que é um clichê, mas é a verdade. A mudança no mundo só vai acontecer através da educação. Quando desde pequenos a gente for formando esses seres humanos que o mundo precisa. E aí, Luciana, a gente está chegando já no final do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para famílias que não estão conseguindo fazer essa ponte com a escola, que estão sempre ali em conflito com a escola. O que elas poderiam fazer para se aproximar? O que você poderia deixar de mensagem para elas? Em primeiro lugar, eu acho que as famílias têm que entender a escola como parceira delas, né? E a escola, por sua vez, também tem que se fazer entender como parceira. Então, é uma ajudando a outra, a escola ajudando a família e vice-versa, que a gente vai ter mais sucesso, mais assertividade, né, na educação dessas crianças. Perfeito. Lu, obrigada por ter aceitado o convite. Eu espero que esse episódio tenha inspirado você. Divulguem os nossos episódios, manda lá no grupo da família. Eu sei que tem pessoas muito resistentes, mas assim, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai falando, trazendo nossas histórias, trazendo informação. Uma hora a gente vai conseguindo atingir e amolecer esses coraçõezinhos mais duros. Então, fique com a gente na Vivax. Toda semana tem programa Pais e Filhos para você, sempre trazendo esses temas que podem nos ajudar com os nossos filhos. Um beijo e até o próximo programa.